Boa noite, meu querido ouvinte. Caso não me conheça, me chamo Kalel, a.k.a. Clock, a.k.a. Calton, a.k.a. E pulando a intro e os cacete, vamos falar de FNAF Security Breach Ruin. Caso você tenha vivido no subterrâneo de uma caverna no núcleo da Terra e não saiba o que é Five Nights at Freddy's, sai daqui. Sai daqui, show, vai embora. Vai arrumar outra coisa pra fazer. Mas falando sério, Five Nights at Freddy's, preferencialmente chamado de FNAF, é uma franquia de jogos de terror iniciada em 2014 e que já conta com mais de 10 jogos lançados em 9 anos, ou seja, coisa pra caralho. Como esperado pela quantidade de jogos lançados, a franquia foi um enorme sucesso e desde seu início sofreu grandes alterações na sua história e gameplay. Mas de pouco importa tudo isso aí, já que os últimos 2 jogos da franquia não tem merda nenhuma a ver com o resto dela em si. Além do gameplay de FNAF Security Breach e do FNAF Ruin serem bem mais genéricos que os dos outros jogos, esses 2 jogos conseguiram atingir um marco inalcançável para o resto da franquia. Eles conseguiram estragar toda a história que tinha sido feita até então. Para poupar tempo e não ter que explicar 8 horas toda a história dos outros jogos, mais livros que tenha sido contada até o 7º jogo da franquia, FNAF Ultimate Custom Night, entenda que a franquia já tinha um final fechado, com poucos furos e que todos os personagens principais tinham seus finais dignos e bem contados. Não tinha, não era necessário, não havia qualquer motivo da franquia seguir existindo a partir dali. Cada personagem teve sua história acabada e por isso eu fico completamente indignado de FNAF Security Breach existir. Mas tá, o foco desse vídeo não é sobre como FNAF Security Breach destruiu a franquia FNAF, e sim como a sua DLC, FNAF Ruin, conseguiu quase, ênfase no quase, consertar os erros de Security Breach. Antes de tudo, nesse vídeo de diante eu vou tratar FNAF Ruin como um produto separado do Security Breach. Não só porque ele tem tantas horas de conteúdo quanto Security Breach em si, tanto porque em questão de qualidade ele é melhor que Security Breach. Mas não se engana não, tá? Isso de forma alguma faz ele ser bom. Bom, vamos começar pelo início. Do que se trata FNAF Ruin? Pois bem, nesse jogo você controla a Cassie, uma menina que, de pouco importa, a única coisa que importa é aquela amiga do Gregory. Tão amiga a ponto de entrar nos destroços do grande Pizza Platz, o shopping do jogo anterior que agora tá só o pó. Só pra salvar ele de sei lá o que. Andando por esses destroços, é possível ver o estado que o shopping ficou após os eventos do último jogo. E, por mais que não seja contado, é provável que tenha se passado apenas alguns meses após o final do jogo anterior. Seguindo pelos destroços, nos é apresentado algumas mecânicas novas, como a Máscara da Vayne, que nos conecta com o sistema de segurança VANNE. Referências. Oh my God! Além disso, a gente também encontra um plug, que pode carregar fios, eu acho, e esses nós de segurança que trancam alguns sistemas do local. Além disso, também nos é mostrado os estados que os Lamrock animatronics ficaram após o final do último jogo. E, diga-se de passagem, estão bem mais carregadinhos. Além disso, quando a gente utiliza essa máscara da Vayne para desativar os nós de segurança, um coelho bizonho aparece para tentar nos perseguir e mandar de berço. Continuando pelos destroços do Pizza Platz, chega a tão esperada hora de salvar o nosso amigo Greg, que tá trancado lá nos destroços do Pizzaria Simulator. E chegando lá, finalmente encontramos o Gregory. Oh, damn. Aparentemente, estávamos sendo enganados esse tempo todo. Muito inacreditável que o Gregory, que estava nos destroços da pizzaria, lá nas profundezas do universo, e que nos enviou uma mensagem enquanto estávamos na superfície, não era realmente Gregory, e sim esse endoesqueleto alto aí. Mas tá, a gente foge desse bicho e chega no elevador. E quando a gente vai subir o elevador, o Gregory de verdade fala que a gente não pode ser seguido, dá um falou e a gente vai de arrasta pra baixo. Falando desse jeito, parece a DLC é curta, mas não se engana, a DLC se estende por longas 3 horas de uma gameplay nem um pouco repetitiva e também nem um pouco chata. E dane-se, vamos tacar o pau no jogo. Tá, vamos começar pela questão da gameplay. Ela é bem melhor que a do Security Breach, definitivamente melhor, e consegue fazer algo que ele em si não conseguiu: causar medo. Mas a gente já chega nisso. Indo por esses minigames de resolução de nódulos e de carregamento de fios, que por mais que se tornem repetitivos bem rápido, pelo menos eu sinto o mínimo de respeito por eles terem tentado fazer alguma coisa que não fosse só ligar o gerador, pegar a chave para abrir porta. Além disso, a mecânica da Máscara da Vayne é bem divertida. A questão de ter esse outro lado tecnológico, onde a realidade é mutada, é bem criativo e é definitivamente ponto pra eles nesse lado. Mas tá, FNAF Ruin é um jogo de terror, e não de puzzle. Então ele tem que causar medo, né? E comparado ao Security Breach, ele causa medo. Em partes. Por mais que a atmosfera desse jogo seja bem mais tensa que a do Security Breach, as
ameaças desse jogo não representam ameaça alguma. Durante a gameplay de Ruin, eu consegui sentir um pouco de medo. Algumas partes eram boas, mas em grande parte eu ficava tipo, uau, o bicho tá ali, nossa, que medo. E o problema disso se dá por causa de um fator, que eu vou chamar de perseguição scriptada. Algo que existia no Final Security Breach era que quando você entrasse em um duto, tinha a possibilidade de um Music Man anão aparecer e começar a te perseguir. Só que o problema dessas perseguições era que o duto tinha só um caminho reto, onde você corria até sair dele. Em outras palavras, o jogo nunca te mataria injustamente, então você sempre teria tempo bastante para poder correr do Music Man nessas horas. O que tirava todo o medo das perseguições, já que você sabia que ia ter como fugir dele. O ponto é que essas perseguições apareciam tipo umas 3 vezes no jogo inteiro e duravam 1 minuto cada, no máximo. Aqui no FNAF Ruin, as perseguições equivalem a uns 60% do jogo inteiro, onde você tem um caminho e um bicho vindo atrás de você. Então você só tem que seguir o caminho reto até aparecer a coisa que vai parar o animatronic. E isso acontece praticamente para todo animatronic nesse jogo. Todos eles têm uns 5 a 10 minutos seguidos das perseguição de abobrinha, onde você tem que seguir reto até ficar seguro. Tá bom, eu disse 60%, não é? Pois bem, quando você foge das perseguições, você pode se deparar com algumas áreas de alguns corredores em círculos e um animatronic te procurando. Daí, tem chance de 2 dessas situações que eu vou falar aqui ocorrerem. A primeira situação de quando você tiver com esse encontro com o animatronic é na qual você tem a máscara ativável. E você simplesmente pode alternar entre o mundo de tá a máscara para poder resolver os nós. Só que quando você tá lá com a máscara, tem o coelhão do mal maluco lá que eu falei. E pra escapar dele, você tem que tirar a máscara e ficar vulnerável ao animatronic. O problema é que o coelhão move um total de menos 8 km por hora. Então, a menos que tu seja burro e se enfie num canto onde ele vai vir, tu nem precisa tirar a máscara. Mas mesmo se tu tiver que tirar a máscara, simplesmente basta o animatronic estiver meio longe, tu pode dar uma corrida pra trás do bicho e colocar a máscara de volta pra resolver os enigmas. E a segunda situação, onde tiver o animatronic com você, é que você não pode ativar a máscara pra poder usar. Então você vai ter que fazer o difícil desafio de ir até um computador que vai estar em alguma área, soltar o som no lugar onde tu quer que o bicho vá e seguir ele depois. Só isso. Todas as vezes que tá só tu e o bicho sem a máscara ativável, é só isso que tu tem que fazer. Como única exceção, essa parte em que o jacarezão da Lacrosse interpreta debaixo d'água. Porque ao invés de tu precisar entrar em algum sistema, algum computador para poder chamar ele para algum lugar, é simplesmente você esperar ele para longe e andar. Só isso. Ou, melhor ainda, você não precisa esperar, porque mesmo você nem correndo, você consegue fugir dele. Só andando. Então, resumindo tudo que eu acabei de falar, os enigmas desse jogo se tornam repetitivos muito rápido e quase nunca te deixam com real medo de que tudo vai morrer. Eu devo ter morrido umas 5 vezes a gameplay inteira, e é só porque eu tava confuso sobre o que eu tinha de fazer. Mas como eu queria que fosse só a gameplay desse jogo que fosse ruim. Mas não, a história desse jogo conseguiu ser ruim também. Antes de eu falar da história, eu queria falar um barulhinho aqui. Eu tava vendo uns vídeos do jogo e, cara, em questão de 1 semana do lançamento, já tem brother quebrando esse jogo. O Security Breach é uma obra de arte quando o assunto é se quebrar em glitches surpreendentes. Mas nem no Security Breach era tão fácil de quebrar o jogo quanto no Ruin. Bom, tá ligado a máscara da Vayne que eu falei há uns 5 segundos atrás? Então, ao invés de quando tu colocar ela, tu ficar com filtro na câmera, assim, pra ficar daquele jeito meio roxo, eles tiraram 2 vezes a mesma sala. Uma versão com e uma versão sem a máscara. E quando tu põe ou tira a máscara, tu só é teletransportado pra uma sala pra outra. Porém, às vezes nesses teleportes, tu pode simplesmente se enfiar numa parede e pular pra fora da sala. Você literalmente só tem que apertar um botão e tu já pode quebrar o jogo. O FNAF Ruin saiu não faz nem 1 semana e já tem gente zerando ele sem correr e pular o jogo inteiro. Agora vamos voltar pro vídeo. Ai, a história desse jogo. Por mais que agora eu vá tacar o pau na história desse jogo, eu não julgo ela tanto, já que deve ter sido difícil consertar os problemas que a história de Security Breach trouxe pra nós. Antes de tudo, a gente tem que entender qual final do Security Breach é o canônico para a história do Ruin. Para facilitar a nossa vida, os únicos 2 finais que eu vou considerar aqui como possíveis canônicos são do Princess Quest e o do Afton. No final do Princess Quest, você desativa os robôs do Pizza Platts, salva a Vanessa do trânsito que ela tava do Afton, escapa você, ela e a cabeça do Fred do Pizza Platts. E no final do Afton, você põe fogo no local onde o William Afton tava e foge com o Fred. Sabendo desses 2 finais, você começa a analisar como a história do Ruin tem mais furos que colete de policial militar no Rio de Janeiro. Se a gente for considerar o final do Princess Quest como canônico,
Faz sentido somente o corpo do Fred estar no Pizza Platts. Também faz sentido a máscara da Vayne estar no local, e se a gente considerar que foi a Vanessa que fez a tecnologia para impedir o Mimic de sair do local, faz sentido esse final também, já que o Gregory aparentemente sabe do Mimic e desse sistema de segurança. Porém, se esse final for o verdadeiro, por que diabos o Pizza Platts está todo detonado? Por que ninguém consertou os animatronics? Como eles descobriram da existência do Mimic? A Vanessa sequer tá viva no jogo? Por que na área do Afton, no final do jogo, não tem ninguém lá? Já que teoricamente a gente não matou ele. Tá legal. Já deu pra ver que esse final talvez não seja mais correspondente a tudo, né? Então faz sentido ser o final do Afton, né? Já que ele até é chamado de True Ending nos arquivos. Tanto é que, se a gente for ver, faz sentido o Pizza Platts ser todo detonado, faz sentido o Gregory saber do Mimic, eles podem ter se encontrado quando ele tava fugindo, talvez. Faz sentido a área do Afton não ter ninguém, já que a gente matou ele. Só que o que não faz sentido é o corpo do Fred estar no meio dos destroços, já que a gente fugiu com ele. Não faz sentido a máscara da Vayne estar no chão, assim também como não faz sentido aquela tecnologia de segurança estar ativa. A Vanessa criou essa tecnologia? Se ela criou, ela ainda estava sob o controle do Afton? Quando a gente mata o Afton, ela saiu do controle dele? Se sim, então cadê ela? Como isso aconteceu? Se não, então ela criou ainda pensando em ajudar o Afton? O Afton sabia que o Mimic era do mal? Se isso for verdade, então o Afton era do bem? E se eles não criaram o sistema de segurança? Então quem criou? Foi o dono do Pizza Platts? Foi o Wayne que de alguma forma tá aí nessa história? Foi o Afton em si? Por que o Mimic existe? Quem criou ele? Desde quando ele existe? Por que criaram ele? Como ele copia a voz dos outros? Por que ele tá aí? Por que existe uma sala de Scooping? Desde quando o Mimic tá ali? Qual a relação da Cassie com a Roxy? Ela se conhece de antes ou a Roxy só nota por ela não ser o Gregory? Se ela conhecia a Cassie, como isso aconteceu? Se ela só não atacou a Cassie por ela não ser o Gregory, então por que os outros animatrônicos atacaram ela? E por que ela se sacrificou? Por que quando a gente joga em uma máquina de fliperama, a gente ganha a caixa da voz da Chica? E por que quando a gente usa ela na Chica, acontece um total de porra nenhuma? Por que essa DLC existe? Por que eu gastei R$70 nisso? Por que o Mimic tem uma roupa furry? Olha, esse jogo conseguiu abrir muitos buracos na história que tinha até então. E por mais que eu respeite eles de darem um fim no Afton e trazerem vilão novo, eles conseguiram fazer isso de uma forma horrível. Eu cansei. As últimas 9 horas seguidas da minha vida foram jogando esse jogo e eu gastei R$70 só pra fazer esse vídeo e eu me arrependo amargamente. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Assista outros vídeos e tenha um bom dia. Farewell.